Meu nome é Thaís Jurema, do Educajus Cursos. Hoje nós estamos aqui na nossa sessão de bate-papo com o professor Wallace Magri. O professor Wallace Magri é doutor e mestre em Linguística pela USP, advogado, professor universitário de diversos cursos preparatórios e é também coordenador da comissão do Acadêmico de Direito da OAB Santana. Professor, muito bem-vindo aqui ao nosso bate-papo. Obrigado, professora Thaís, pelo convite. É sempre uma honra estar por aqui para debater assuntos importantes para a comunidade jurídica. Hoje nós temos, inclusive, um tema um tanto quanto peculiar e que vem sendo questionado até de uma forma pejorativa, que é o ativismo judicial. O professor poderia explicar o que é esse tal de ativismo judicial? Vamos lá, então. Esse termo, ativismo judicial, ele foi cunhado por uma revista norte-americana que nem é de direito, né? A revista Fortune, em 1947, valeu-se desse neologismo à época, desse termo, para se referir aos juízes da Suprema Corte norte-americana que desenvolviam um trabalho que iria além do que se espera de um magistrado, trazendo questões sociológicas da situação real do direito na comunidade, na sociedade, e extrapolando, né, de certa forma, aquela modo que nós temos como juiz julga os casos em concreto, até porque o sistema norte-americano, que é mais amigável à common law e trabalha com precedentes de corte, principalmente inspirados pelo juiz Oliver Wendell Holmes Jr., eles começaram a desenvolver um trabalho inspirado em princípios constitucionais para trazer a sociedade, os anseios da Constituição, às vezes ao arrepio de precedentes de corte. Então essa visão das atuações desses magistrados foram vistas por essa revista Fortune como algo como um ativismo judicial para além daquilo que apenas a legislação e os precedentes de corte eles previam, né, no ambiente judicial norte-americano. Mas tinha um lado positivo ou um lado de extrapolar aí o que a legislação ou esses precedentes, uma vez que a gente está falando, né, que ele nasceu na common law, né, previam? Pois é, aí que vem uma grande questão, porque quando nós falamos sobre a atuação do judiciário como um ativista em busca de justiça, as questões de justiça e de lei e de direito, elas sempre têm esse ponto, né, de debate. Até que ponto um juiz ele pode se arvorar em legislador para fazer o que aqui no Brasil nós falamos, devolver, né, a justiça ao caso em concreto para além da lei. A equidade, por exemplo, no Brasil é um tema muito restrito. Até porque, por influência da Revolução Francesa, a gente sempre teve esse medo do juiz se tornar, com muita discricionariedade, alguém que vai além da lei e acaba favorecendo um dos polos da relação jurídica. Então, esse tema do ativismo acaba ganhando, principalmente aqui em solo brasileiro, uma conotação pejorativa, tanto que nessa área que eu trabalho bastante de concurso público, principalmente exame de ordem, muitas vezes quando o examinador coloca a questão do ativismo judicial, é francamente no sentido pejorativo do juiz que vai, além das determinações legais, julgar os casos em concreto em detrimento de previsões legais. Então seria assim, calma aí, vamos ver se eu entendi, né? Até para que o nosso ouvinte aí também entenda, não é? Então é assim, pelo que eu sei, modestamente, o juiz, ele está limitado a julgar de acordo com o pedido, certo? Sob pena do que a gente fala de julgamento extra petita, ultra petita, não é assim? Sintra petita, se for menos, né? Então ele está lá limitado ao pedido. Quando a gente fala de ativismo judicial, ele está extrapolando esse pedido, seja da parte, seja do Ministério Público? Pois em alguns momentos sim, em algumas circunstâncias sim. Quando houve, né, essa guinada e atualmente essa parte da hermenêutica, da interpretação da norma construtivista, que é muito levada adiante num primeiro momento pelos ministros do STF, e a gente no nosso cotidiano da atuação jurídica, a gente vê muitos juízes agora de solo, né, que a gente fala de primeira instância e também de segunda, trabalhando para além das normas jurídicas, e o que mais assusta a todos é saber se há um preparo efetivamente para que esses juízes possam atuar fora desses limites restritos da lei.
ainda me parece que ele julgar para além daquilo que está no pedido seria algo temerário. O que eles andam fazendo, o que a gente percebe em certas decisões judiciais, é que você pode muito mais chamar o juiz, por exemplo, pegando uma técnica de tópicos, de máximas do direito, de princípios, como que é o Dworkin, por exemplo, o Alexides, o pesamento, e tentar aplicar princípios em detrimento de normas para que o caso em concreto seja julgado em outras bases. Principalmente quando você pega, por exemplo, o direito de família, que é um direito que está muito em voga você falar do fato de família em detrimento de uma visão de direito de família puramente criado por institutos jurídicos. Então há algumas searas do direito em que a gente vai percebendo... Há uma flexibilidade. Essa flexibilização. Uma flexibilidade, mas essa flexibilidade seria interpretativa. Pois é. Não é? Não uma violação à tripartição de poderes. Aí que vem a briga, né? E eu, com esse meu negócio de, na hora do mestrado e doutorado, ter optado por linguística, para não ficar totalmente longe do direito, eu fui estudar justamente hermenêutica e interpretação. Que é difícil. Pois é, mas né? alguém tem que fazer, acho, inclusive, que a nossa... Um dos grandes problemas, seja para aquele que já pratica o direito ou para o estudante de direito, é a interpretação. Verdade. Não é? Então, e olha aí a gente barrando, né, numa situação lá no STF, Sim, né? sim. Então, pessoas que já estão há tanto tempo, Pois né, até chegar no STF, a gente acredita, pelo menos, né, a gente acredita realmente que essa pessoa tem um preparo jurídico salutar, vamos dizer assim, né, sem aqui deixar questionamentos, nem... enfim. Subjetivos. Mas, independente disso, então, a ideia, nós temos, então, uma questão do ativismo enquanto hermenêutica. Isso. E, de um outro lado, uma violação até a democracia, que, quando a gente fala de tripartição de poderes, a gente também está falando de Estado democrático de direito. Isso é muito interessante, né? A sua percepção a esse respeito desse tema, que é o que nos preocupa. Hoje em dia, acaba que a população, vamos falar sobre a população e depois umas dicas, já que o EducaJus tem essa pegada para cursos para os advogados cada vez ficarem mais fortes na militância, uma dica também para os nossos colegas, né? Já que eu fui lá mexer nesse vespeiro de hermenêutica, ativismo, toda essa coisa. Mas é bom que a gente está aqui para aprender, né? Pois é, e trocar ideias, né? Uhum. E aumentar o nosso conhecimento é sempre importante. Então, assim, a primeira questão é que hoje em dia a gente percebe o quê? O poder judiciário, o poder legislativo muito preso em questões políticas, reforma de previdência, etc. e tal, e o dia a dia das legislações que acabam afetando ao jurisdicionado ficam muito distantes do debate do legislativo. E às vezes até, eu sou um homem otimista, né? E às vezes o próprio juiz, a vara, os tribunais, precisando resolver os casos em concreto, pega por exemplo, né, quando você pega, por exemplo, união homoafetiva, o reconhecimento pelo STF, é bacana que haja um ativismo nessa parte, porque senão as minorias nunca têm voz. Então, através de um caso que chega ao STF, é um jeito de você poder ter o acolhimento de um direito de uma minoria que, pelo Senado, pelo Congresso, dificilmente teria uma lei sendo aprovada. Então, tem aspectos. Mas, realmente, às vezes pode dar a entender que o STF se torna um órgão muito poderoso e que acaba extrapolando a atividade de legiferanda do Poder Legislativo, que até onde a gente sabe, né, o Rousseau, esse pessoal todo sempre acreditou no coração da democracia sendo os nossos representantes. A democracia, a gente elege esse povo. O pessoal do STF, não. E até a gente pode debater num outro momento como chegar lá. E aí, com o que eles veem subjetivamente, qual que é o intuito. Embora eu acredite na boa intenção do magistrado, como do bom advogado, não sei, né? Aí a gente pode talvez estar entregando a democracia. Eu até brinco, às vezes, né, nessas minhas aulas, com os grandes sábios do direito, o oráculo do direito. E eles também, como todo homem, podem errar, podem estar influenciados por outros fatores que não a busca efetiva de justiça, né? E às vezes a gente vê esses julgamentos mais célebres de hard cases do STF e fica um pouco em dúvida de como que eles estão justificando. Tem esse autor da hermenêutica, que é muito legal, que é o Perelman, que é um autor belga, que fala da lógica argumentativa, e você percebe muito o julgador do STF, às vezes até se alongando em votos, porque ele quer convencer a opinião pública da razão e da certeza e do acerto das suas decisões.
mas a opinião pública não sei se está muito do lado deles. E aí isso é uma coisa que a gente precisa pensar, porque muitas vezes parece que extrapola, Thaís, você tem razão. E aí me fala uma coisa. Fico eu, uma outra dúvida que talvez você possa nos ajudar. Como é que fica a segurança jurídica? Para citar mais um autor de hermenêutica que a gente é muito festejado, né? E cai bastante exame de ordem, porque a gente sempre fala para os alunos tomarem cuidado e os advogados também. O Dworkin, ele acaba dizendo que a gente acaba criando alguns mitos do direito, né? E um deles seria a tal da segurança jurídica, né? Que se apoia, na verdade, em dogmas, em certos conceitos jurídicos. E a gente precisa ver se realmente, em algum momento, a gente teve, de fato, em concreto, uma segurança jurídica ou se isso era um anseio, uma esperança que a gente tinha quando ainda o positivismo, o legalicismo mais kelseniano, né, do Hans Kelsen, ele operava e a gente confiava mais nisso. Com o tempo, com juízes, até com o Código Civil do Miguel Reale, deixando mais aberto a interpretações judiciais, os juízes foram cada vez mais se sentindo soltos na interpretação. Até hoje, realmente, se você pega, por exemplo, uma área que eu milito muito, que é a trabalhista, cada vara o teu código, né? Então você realmente vai para uma audiência em que tudo é possível. Sem saber o que esperar. Isso é complicado e o seu cliente... Explicar para o cliente, né? Ai, é muita fé, viu? Muita fé que o seu cliente confie em você. Mas aí fica a dica também para o advogado, que nesse momento que eu acho que o direito vivia muito sobre essa égide das leis e agora vai abrindo para um sistema quase misto de civil law e common law. Eu vejo muito advogado, às vezes, errando com essa questão de juntar júris. A gente sempre fez muito, eu também, né? Junta júris, não é outro entendimento do tribunal. E fica colacionando jurisprudência, às vezes, sem perceber que elas não encaixam. Toma cuidado com isso. O melhor seria você pegar um precedente, destrinchar e discutir sobre ela. Isso, né? Porque aí você tem realmente uma luta, no seu caso, de um caso mais difícil, com base em precedente. E aí a gente vai aprendendo com o sistema da Common Law de como a gente faz análise de casos em concreto e empresta analogia, que o Miguel Reale sempre falou que aqui no Brasil a gente não sabe aplicar analogia ou aplica analogia erroneamente como lacuna no ordenamento quando não tem lacuna. Então precisa ser um pouco mais cuidadoso e eu convido os advogados, até aqui no Educa a gente trabalha com isso, de aprender a trabalhar essas espécies de interpretação do direito, até porque assim você convence melhor o magistrado, já que a gente está numa época de incerteza, fique sabendo, o juiz tem medo também na hora de julgar, porque ele não quer ter a decisão dele reformada e tudo isso, então você pode jogar um pouco na incerteza dele também e falar, o tribunal está falando assim, você vai falar diferente, e aí tem umas manhas que a gente pode trocar com os colegas. Se a gente for pensar, eu discuto muito isso com os meus alunos, aquela petição, ou aquele advogado que acha que vai ficar naquele sistema de copia e cola, ele vai estar fora do mercado porque a máquina vai fazer, né? Vai. Então é importante, cada vez mais importante, essa atividade humana interpretativa, não é? Em especial para a gente que vive no mundo jurídico. E acho até em outras relações humanas também, porque essa questão da interpretação, até criação de tese e tudo mais, né? Aí numa situação mais robusta, é de extrema importância. E aproveitando, professor, eu sei que o professor tem um curso aqui conosco, não é? O professor poderia falar um pouquinho desse curso? Como é que ele funciona? O que ele trata? Eu até desde já agradeço a professora Thaís pela oportunidade, né? Porque a gente às vezes é meio vanguardista em umas certas ideias de criação de curso e às vezes as limitações, né, acadêmicas elas acabam impedindo. E aqui eu tive a liberdade de criar, como a gente sempre tem essa ideia, a gente conversa bastante fora daqui também, né, de uma oficina, de um jeito da gente poder ensinar os advogados, isso que a Thaís falou, fazer o beabá, fazer aquela petição que é do caso mais fácil, que se resolve com a lei. Eu não tenho nada contra que haja isso, mas isso talvez os sistemas de computadores deem conta de resolver. Isso não é ruim, isso é bom, porque aí o advogado ele fica mais livre para raciocinar as causas que valem a pena, por assim dizer, ter o trabalho intelectual. E aqui a gente tem esse curso que é redação passo a passo, e eu ensino você como você mesmo cria os seus próprios modelos, com todo respeito àqueles que vendem 1.500 modelos de petição. E aí? Mas aí, o que adianta você ter 1.500 modelos que não foi você? Não tem a sua cara, inclusive, né? Nem do cliente, nem de nada. Então, aí às vezes o advogado fala, mas o juiz ele não leu minha peça. Eu falo, mas você não escreveu também. Então tá tudo certo. E você pega uma petição padrão, ele pega uma decisão padrão. Tanto que aqui no escritório, né, que a gente tá aqui também tem o escritório, a gente, quando o juiz dá uma petição padrão, eu falo, não embarga, porque ele não leu.
E aí dá uma embargada junto ali, porque ele fica às vezes ele fica até constrangido, ele reforma a decisão, porque ele está acostumado muito com o advogado também, pegando esses modelos, ele já conhece o modelo, ele vota, ou ele dá a decisão com o modelo. Com o modelo também. Então aqui a gente força, e aí você percebe que o juiz, na verdade, ele é manipulado pelo advogado. E se você fizer o caminho certinho, ele dá o que você está pedindo, e o seu cliente fica satisfeito, o seu escritório fica próspero. É o curso Redação Passo a Passo que a gente tem aqui no Educajus Cursos. Obrigado, Wallace. Tenho certeza que a gente vai ter mais bate-papos, em especial com relação à interpretação, que eu acho um tema fantástico. E, mais uma vez, aqui eu peço para que vocês mandem as sugestões para que a gente venha discutir aqui no nosso bate-papo. A ideia é que todas as terças e quintas você vai encontrar no YouTube um bate-papo diferente, sobre um tema diferente, não necessariamente jurídico, não é? Mas que você mande também as sugestões para que a gente possa aí cada vez mais melhorar e fazer com que essa nossa interação tenha frutos. Pessoal, siga a gente nas nossas redes sociais, Educajus Cursos.